Olá, boas-vindas a você então que participa mais uma vez do programa Conversando com Ezequiel Schacht. E a pergunta para você é a seguinte: autoestima, isso lhe interessa? Porque ele tem talvez muito mais a ver com a nossa vida do que a gente pensa. Então, uma questão bem negativa, você conhece aquela pessoa que acorda de manhã e você chega num local e de repente diz bom dia? E ela diz, só se for para ti. E ela, pessoa mal-humorada, e de repente ela chega e briga com você sem você entender, escuta, o que está acontecendo. E o que está acontecendo com ela? Pois bem, eu sempre pensava que quando alguém brigava comigo, eu tinha feito algo errado era eu, tinha feito alguma coisa muito grave. Mas eu comecei a perceber uma coisa muito interessante e depois, conversando sobre isso com algumas pessoas, elas também me disseram e chegaram à mesma conclusão. Eu pensava, e como pastor, você acha que é uma vida facilzinha, que tudo é bem e as pessoas trocam amor e carinho o tempo todo? Não, tem pessoas que vêm e literalmente não querem saber se tu é um sacerdote, se tu é um pastor, padre, se você é um profissional de qualquer área. Você deve ter experimentado isso. Mas a pessoa vem e briga contigo e te larga as verdades dela. E aí você fica todo desconcertado, realmente se questionando, poxa, tem alguma coisa comigo? Observe bem esse tipo de pessoa. Você acha que essa pessoa que brigou com você, simplesmente do nada, achou uma encrenca e foi para cima de você, que é só com você? Não. Ela esteve na fila do supermercado e ela deu um jeito de brigar com quem estava à frente, quem estava atrás dela. Ela consegue brigar com a caixa do supermercado, consegue fazer um estardalhaço. E aí ela vai adiante, na rua ela consegue brigar com alguém, ela consegue no trânsito, sabe, aquele dedo para fora e mandar tomar no determinado lugar. E assim por diante, onde ela vai passando aquela avalanche. Os professores do teu filho, da tua filha, esses também levam uma bronca danada desse tipo de pessoa. O que tem a ver isso com o tema que eu iniciei e falando com você sobre autoestima, né? Ou autoestima baixa. A autoestima baixa realmente é um terror na vida da pessoa. A questão é, como é que a gente resolve essas questões? Então, hoje, no decorrer do programa, vamos falar sobre alguns tópicos de que a gente tem experiência em programação neurolinguística, em hipnose, né, de como é que tu pode desenvolver uma outra forma de vivenciar a vida, enfrentar esses problemas, ou cuidar para quando a gente, de repente, se torna uma daquelas pessoas, certo? Então, uma das coisas básicas, a gente pode perceber, sempre que a pessoa que está brigando, na verdade ela não está brigando para fora, ela está brigando para dentro dela mesma. Sabe, na PNL se fala a voz da nuca, o grilo falante, aquela voz que a gente tem o tempo todo. A gente tem como controlar isso. Talvez isso tenha a ver com a nossa história, né? Como falaram com a gente quando a gente era criança e a gente formou determinadas crenças que a gente tem que ser rude, que a gente só conquista alguma coisa na briga, na porrada mesmo. Né? Isso talvez fica na nossa cabeça, ficou. E a pergunta é, isso ajuda ou isso atrapalha? Eu acredito que só atrapalha. Então, como é que você fala com você mesmo? Às vezes a gente tem aquela atitude mental, aquela voz interior, aquela voz lá dentro em que a gente está se cobrando o tempo todo. Se cobrar é bom? Sim ou não, depende como a gente entende. Mas se cobrar, isso me ajuda muito a eu ter uma disciplina, eu lutar por as coisas que eu quero, para eu tomar iniciativa, para eu fazer algumas coisas. Só que se a gente está brigando o tempo todo lá dentro com a gente mesmo, quem aguenta? Tem pessoas que às vezes você deve ter ouvido as pessoas falarem, ou você
talvez tenha dito, nem eu mesmo me aguento, ou tem alguma coisa ali. Você pode literalmente trabalhar em si mesmo e cuidar com que tipo de voz que você vai falar, né? Qual é o meu tipo de voz? O que eu vou dizer, como eu vou dizer? Se eu falo num tom mais ameno, é uma coisa bem interessante. Você pode simplesmente xingar uma pessoa, xingando, gritando, você vai ter um resultado. Mas se você olhar para a pessoa com toda a calma, sorrir, e você disser, poxa, você é bem sacana, né? Puxa, você fala num tom de voz que, até me assusta. A pessoa vai ficar sem ação, porque você não enfrentou ela, você falou num tom de voz. Também com a gente tem a questão do tom de voz, que a gente pode modificar. Quando a gente faz hipnose, às vezes eu brinco e o nosso cérebro, ele é como uma criança de 5 anos de idade. Depende de como tu fala com ele, vai ter determinados resultados. Então você pode usar uma metáfora e mandar a pessoa para dentro, quando ela está em hipnose, e ela procurar dentro de si, normalmente ela vai até o cérebro dela, e encontrar um aparelho que tem um volume. Tanto faz se ele é analógico, se ele é digital, que você aperta teclas, mas você pode diminuir literalmente esse volume ou a agressividade que você trabalha com você mesmo. Experimente falar com você mesmo com tranquilidade. Logo vamos falar mais sobre isso. Tem um sujeito chamado Ian Meckler. Ele trabalha sobre a Cabala, que é um pensamento judeu. E ele é muito especial, ele traz muitas metáforas. Ele diz assim, uma vez nós estávamos com Deus lá em cima, e a gente queria, com Deus, brilhar como Deus, e não queria só receber a luz do Criador, mas a gente também queria emitir para as outras pessoas. E Deus disse, tudo bem, só que vocês vão estar lá embaixo. E aqui vocês vão ter que galgar para conseguir iluminar as outras pessoas também, assim como eu faço. E aí o Ian Meckler faz uma metáfora fantástica. Ele diz que vocês estão aqui embaixo e vocês vão ter como 2 emissoras de rádio. Uma com uma antena enorme, outra com uma antena pequenininha e que vai emitir um sinal fraquinho. A outra não, é uma poderosa, uma antena fantástica, uma potência muito grande que vai falar. Ela diz assim, reage. A outra diz, age. E ela vai falar fraquinho. E qual é a que vence? Qual a que você deixa vencer? Entrando numa outra metáfora ainda, tinha um sábio e tinha o seu aluno, e falando sobre essa questão de voz interior, de briga, de você ser feroz ou não, o sábio dá uma metáfora e diz assim, dentro da gente tem 2 lobos. Um é feroz, muito cruel, ele mata o que vem pela frente, ele mata até por prazer. O outro lobo é mansinho, é calmo, é meigo, afetuoso, mas também é protetor e cuida de tudo. E o aluno pergunta, mas eles estão em briga? Sim, eles têm uma briga e a batalha é feroz. E o aluno pergunta, mas quem é que vai vencer? Qual dos lobos vai vencer? Sabe o que o sábio responde para ele? Aquele que você alimentar mais, porque ele vai ficar mais forte e vai vencer a batalha. Então, de novo, voltando para as 2 rádios do Ian Meckler, ele coloca justamente você tem que prestar atenção naquela voz mais calma. Se você diz e ouve, reage, você vai chegar, por exemplo, no trânsito. Para chegar aqui até o estúdio, foi hoje uma beleza. Um estava passeando, outro estava fazendo uma excursão, que eu poderia simplesmente xingar. Sai da frente! Ou posso pensar, poxa, que bom, ele está com toda a calma do mundo, que bom, aí não causa acidente no trânsito. Vai me causar alguns transtornos? Sim, mas o que é melhor? Eu ouvi uma voz interior que diz, age,
e disse assim: calma, Ezequiel, é melhor ir com tranquilidade, você vai gravar com muito mais tranquilidade. Porque eu venho aqui ofegante, vociferante e bravo, porque eu reagi. Qual o lobo que a gente alimenta mais? Então, se pensou muitas vezes que a gente deveria trabalhar os nossos defeitos. Bom, eu vou estar trabalhando defeitos, eu tenho muitos. Que tal você trabalhar e fortalecer os seus pontos que já são fortes? Porque você sabe as suas qualidades, você sabe os seus dons. Se você alimenta eles, é muito melhor. Uma vez eu assisti uma palestra, o cara pegou um vidro assim e cheio de bolinhas, tipo de ping-pong. E aí ele colocou, tinha bolinhas branquinhas que eram as coisas boas. E tinha bolinhas verdes que eram os traumas, as coisas ruins. Você tem como... é difícil botar a mão dentro daquele vidro para pegar aquelas bolinhas verdes e tirar. E ele perguntou, o que é mais fácil, eu tirar essas bolinhas verdes ou colocar mais bolinhas brancas dentro desse vidro, a ponto que vai começar a sair algumas. Vai começar a sair bolinhas brancas, mas também as verdes vão sair e automaticamente você elimina esses traumas. Quer tirar traumas? Quer resolver de uma vez? Bom, sessão de PNL e hipnose ajudam por demais e são muito eficazes, dão um resultado muito rápido. Ou você pode simplesmente alimentar o teu lobo bom e colocar cada vez mais coisas boas. Há um tempo atrás, um rapaz ia estudar num outro país e ele estava muito preocupado com a situação da família, ele estava com uma autoestima muito baixa, então, segunda sessão, a gente trabalhou bastante a questão de autoestima, de segurança, de conseguir dar a volta por cima. E na terceira sessão, eu comecei a preparar ele para quando ele pegasse o avião, ele ia olhar a família e eu achei que ele vai desmontar. Então eu ensinei ele a pegar várias situações boas em que ele se sentia muito bem. E eu ensinei ele a fazer um determinado gesto. Cada vez que ele fizesse aquele gesto, ele estava ancorado naquelas situações boas, maravilhosas que ele tinha vivido. Casualmente eu pensei, bom, ele vai usar isso aqui no momento de entrar no avião. E na semana anterior a que ele ia viajar, aconteceu muitos conflitos familiares, também toda aquela tensão dele viajar, dele ficar um bom tempo de estudo lá num outro país, aconteceu aqueles conflitos. E aquele jovem começou a fazer aquele gesto que eu tinha ensinado e conseguiu enfrentar aquela situação, não precisou de uma quarta sessão. Antecipou, resolveu conflitos e conseguiu resolver um bocado de coisas. Bom, eu estou falando com você sobre autoestima, né? E uma das coisas principais da autoestima é como você fala com você mesmo. Segundo, que você pode fortalecer cada vez mais os seus dons, as suas questões mais fortes, e porque aí as questões mais fracas, onde você tem dificuldades, elas automaticamente vão diminuir. Qual é o lobo que você alimenta mais? Fica aí no próximo bloco.